O contratualismo é um modelo teórico utilizado pelos filósofos modernos Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, com a finalidade de explicar a formação do Estado civil baseada em um pacto ou contrato. Para isso, eles teorizavam sobre qual seria a condição humana anterior à formação da sociedade, supondo um estado de natureza, isto é, um estado pré-social, no qual as pessoas viviam conforme sua natureza. Este estado da natureza humana seria um estado ao qual o ser humano não está vivendo em sociedade, ou seja, um estado ao qual ele ainda não possui uma interação social ou qualquer tipo de regulamentação sob o poder de um Estado. Estes filósofos defendiam que, para entender os conceitos da política, deveriam buscar momentos anteriores à sociedade, para entender como a natureza do ser humano funciona. Iniciando por Thomas Hobbes, ele defendia que este estado de natureza seria caracterizado pela guerra de todos contra todos, pois os seres humanos estariam livres para buscar aquilo que lhes desse prazer e satisfação. O egoísmo seria uma característica natural da humanidade. Então, imagine que você está faminto e você finalmente encontra o local cheio da comida que você mais gosta de comer. Porém, você vê ao horizonte um outro ser humano. Você pretende ir até ele para falar diplomaticamente, buscando dividir igualmente a comida, para que ambos vocês sejam beneficiados? Segundo Hobbes, o homem estaria inclinado a obter a realização individual de seus desejos e agiria com egoísmo, de modo que vivesse em uma constante luta para obter o seu bem maior, o que ele acha e seria bom para si. De modo que você buscaria comer o mais rápido possível aquele alimento que você tanto gosta, você está faminto. Você não ligaria para aquele outro ser humano. É isso que ele quer dizer. Com a natureza do ser humano ser egoísta e má. Então, esse estado de natureza seria marcado pelo conflito. Seria um estado de guerra, no qual o homem é o lobo do próprio homem, como ele mesmo diz. Ele também faz uma reflexão, como, por exemplo, por que você tranca a porta de casa, mesmo quando você está em casa? Isso tudo porque o homem possui medo de outros homens, assim como afirma sua famosa frase. Porém, isso gera nos indivíduos um senso de medo e desconfiança, um estado de constante conflito, ao qual não se vive sob momentos de paz e harmonia. Dessa forma, o ser humano quer garantir a sobrevivência, mesmo que à custa da própria liberdade. Então, Hobbes afirma que os indivíduos optam por renunciar à sua própria liberdade em prol da segurança, submetendo seus poderes e transferindo o exercício deles ao soberano. Então, o ser humano pretende criar um pacto social com um soberano que, segundo Hobbes, deve ser absoluto. Já que podemos pensar que naquela época ainda estávamos passando de uma transição do poder absoluto do soberano para um Estado mais democrático. Para Hobbes, esse pacto se caracteriza pela transferência dos direitos dos poderes e das liberdades individuais para um governante ou uma assembleia de homens, pela necessidade de findar esse estado de guerra que é natural do ser humano. Então, a função do soberano é manter a paz, independentemente de quais meios serão utilizados para tanto, o que, por sua vez, instituiria o Estado civil. Por outro lado, é dever do soberano defender o cumprimento do pacto, mesmo que à força, em alguns casos, com a finalidade de garantir a preservação da vida por meio da segurança, justiça e propriedade aos indivíduos. Partindo para John Locke, podemos ver que ele era crítico do absolutismo, ao contrário de Hobbes. Ele acreditava que todos os indivíduos nascem com a mente em branco, como uma tábula rasa. E com base na experiência, são formadas as ideias que produzem sensação e reflexão e constituem o que entendemos por conhecimento. Assim como Hobbes, Locke afirma que os homens, vivendo no estado de natureza, percebem a necessidade de fundar a sociedade civil, o que dá origem ao Estado, por meio de um contrato ou pacto social. Locke não considerava que o estado de natureza do ser humano era um estado de guerra, mas ele acreditava que os conflitos podiam surgir especialmente por conta da acumulação de riquezas. Segundo o pensador, todo ser humano, independente da cor, raça, gênero, etc., nasce com todos os seus direitos garantidos. Então, ao contrário de Hobbes, o contrato social não era uma transferência de direitos individuais ao soberano, porém ele era estabelecido como uma defesa do direito natural. Este soberano, que não deveria ser absolutista, deveria garantir que todos se tornassem cidadãos, com direitos assegurados à vida, à liberdade e à propriedade. Então, o povo seria soberano e deveria ser representado. Dessa forma, Locke acreditava que no modelo político que ele propôs, o Estado deveria ser dividido em 3 poderes, sendo eles o legislativo, que deveria elaborar e instituir as leis visando o bem do povo, o executivo, que seria responsável pela execução das leis, e o federativo, que deveria estar vinculado ao executivo, e que existia para administrar os negócios e serviços internacionais. Então, funcionando com estes 3 poderes propostos pelo seu modelo político, o Estado poderia garantir o direito natural à propriedade e mediar os conflitos existentes na sociedade civil sem interferir na vida econômica e na liberdade de pensamento da população. Então, ele constitui os pilares do liberalismo, no qual o governo não poderia intervir em iniciativas da sociedade civil que gerassem riquezas, como o comércio e o empreendedorismo.
Além disso, o povo deveria ter direito de rebelião em relação ao Estado, retirando do poder o governante que não exerce conforme o esperado, ou seja, quando não cumpre com suas obrigações em prol do bem comum. Vale destacar que, para Locke, os direitos naturais não são afetados na passagem da sociedade natural para a sociedade civil, apenas transformam-se em civis e são amparados pela legislação. Agora, partindo para um pensador ainda mais diferente, vamos refletir sobre Jean-Jacques Rousseau. Porque ele acreditava que o ser humano não é sociável, porque por natureza ele é autossuficiente, o que lhe permite viver na solidão. Dessa forma, o ser humano seria uma espécie de pombo selvagem. Então, o seu estado de natureza não seria de guerra, como era para Hobbes, mas seria de paz. Ele acreditava que o ser humano nasce bom e que os conflitos iniciam-se por conta da propriedade privada. Então, o ser humano natural era pacífico, sem necessidade e sem disposição para a maldade. Entretanto, ocorreram mudanças que desfizeram o mundo da igualdade e da felicidade originais. Para ele, o surgimento da sociedade e da desigualdade teria sido responsável pela corrupção da natureza humana. Ele considerava que a sociedade civil contrariava o estado de natureza, que seria um estado de igualdade entre as pessoas, havendo apenas diferenças físicas entre elas. Mas então, se o ser humano era bom por natureza, o que teria levado as pessoas a decidirem viver em sociedade? Para o filósofo, o surgimento da propriedade faz com que o ser humano natural permaneça mais tempo em um mesmo lugar e na companhia de seus companheiros, dando origem às formas de linguagem. A noção precária de propriedade passa a fazer parte desse novo universo. Motivos de segurança, hábitos alimentares e influência do clima, as famílias passam a conviver próximas, surgindo as primeiras comunidades. A pequena comunidade começa a se enxergar e as pessoas começam a se comparar. Aquele que caça melhor é mais forte, mais bonito, mais hábil e se destaca. O ser e o parecer tornam-se diferentes. As pessoas agrupadas, ainda sem nenhuma lei ou líder, tinham como único juiz a sua própria consciência. E com cada qual sendo juiz à sua maneira, tem início o estado de guerra de todos contra todos. Paralelamente, surgiu a agricultura e a metalurgia, evento ao qual Rousseau nomeou de a Grande Revolução, e que fundamentou a divisão do trabalho. Assim, a noção da propriedade enraizou-se, passando a existir ricos e pobres, que dependiam uns dos outros. Diante disso, os indivíduos resolveram estabelecer leis, uns para proteger suas propriedades e outros para se protegerem das arbitrariedades dos mais poderosos. Para se desvencilhar do conflito que surge com a desigualdade, os indivíduos precisaram entrar em um acordo, estabelecer um contrato. Então, para ele, este contrato caracteriza a transição do estado de natureza para o estado civil. Os proprietários teriam desejado proteger as suas propriedades, e os não proprietários, a própria vida. Diferentemente de Hobbes e Locke, Rousseau critica a formação e o funcionamento do Estado, propondo que ele seja organizado de outra maneira, a fim de que a liberdade civil e a igualdade social e política sejam priorizadas e asseguradas. Então ele não acredita na possibilidade de retorno ao estado da natureza, e não elabora um projeto para que isso ocorra. Mas ele entende que é possível aproximar o ser humano de suas qualidades naturais no estado civil. Para isso, ele elabora o conceito de vontade geral, que deveria constituir a base do Estado. Esse novo contrato não seria uma renúncia em prol de um soberano, mas fundado no interesse comum. As leis, portanto, deveriam garantir a liberdade, a igualdade e a paz entre os indivíduos, que seriam, enquanto corpo político, responsáveis pela elaboração e aplicabilidade da legislação, dispensando a necessidade de um representante, como defendia Locke. O Estado só seria legítimo se garantisse sempre a vontade geral, que é interpretado por muitos intelectuais como uma defesa do regime democrático, e por outros, inspiração para as democracias contemporâneas.